Hey gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Agui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque ele é mais explicativo. Geralmente eu tô mais acostumada a fazer vlog, mas o vídeo de hoje vai ser explicativo e como vocês já viram no título do vídeo, provavelmente, o vídeo de hoje é sobre como trabalhar na Disney. Pra quem não tá sabendo, eu vou trabalhar na Disney, já postei vídeo aqui no YouTube e nas minhas redes, falo super sobre isso o tempo inteiro. Inclusive, se você não me segue nas minhas redes sociais, me siga, por favor, é @ag.poraí, vou deixar aqui na tela. E se inscreve aqui no canal do YouTube porque vai ter muito conteúdo sobre trabalho na Disney. Pra gente não enrolar muito, eu já vou começar esse vídeo falando que tudo que eu falar aqui é sobre o processo desse ano. Então é sobre o CEP/ICP de 2023-2024, que é o ano que eu tô participando. Bom, e a gente já pode começar a falar do que significa CEP, né? Que é o nome do programa de intercâmbio da Disney. Significa Cultural Exchange Program e, como eu já disse, é um programa de intercâmbio. Um programa de intercâmbio cultural que a Disney proporciona para jovens universitários de várias nacionalidades. Então, não é só o Brasil que participa. É um programa de intercâmbio que várias pessoas de vários países podem participar. E já vamos começar falando dos pré-requisitos para participar desse programa. Primeiro, você tem que ter mais de 18 anos no dia do seu embarque. Segundo, estar matriculado numa universidade reconhecida pelo MEC, com no mínimo 4 anos de duração. Terceiro, você precisa falar inglês. Mas eu já vou avisando pra vocês que o inglês, ele não precisa ser aquele inglês perfeito, nos trinques, sem sotaque, não é assim. O inglês necessário para participar desse programa é o inglês que você consiga se comunicar. Até porque as duas entrevistas, que eu já vou falar sobre isso, que a gente tem que passar nesse programa são em inglês. Então vamos lá para como o processo funciona de fato. A primeira coisa que a gente tem que fazer para esse processo seletivo é se inscrever numa palestra disponibilizada pela empresa de intercâmbio, agência de intercâmbio STB. Essa agência de intercâmbio é quem gerencia todo o programa e todo o processo seletivo da Disney Brasil aqui para os brasileiros. Para se inscrever nessa palestra, a minha dica é você ficar atento no Instagram da STB, que eu também vou colocar aí na tela, porque eles geralmente postam uma live falando sobre quando essas inscrições vão acontecer, quando vão abrir as inscrições. Então é bem importante você seguir a STB no Instagram. Não tô sendo patrocinada, tá? Inclusive a STB me patrocina. Quando essas inscrições abriram esse ano? Esse ano, eles anunciaram lá pro finalzinho de abril no Instagram que as inscrições iam abrir no dia 3 de maio de 2023. Numa quarta-feira, às 10 horas da manhã. Já vamos para as dicas das inscrições, tá? Porque assim, a inscrição é uma das partes consideradas mais difíceis desse processo seletivo. É um processo seletivo muito concorrido, gente, muito mesmo. Então as inscrições acabam em questão de minutos. Então assim, você tem que ficar atento, prestar muita atenção, separar os seus dados necessários para fazer a inscrição o mais rápido possível. Essa palestra acontece em algumas cidades do Brasil. Esse ano eu achei bem limitado. Parece que ano passado teve mais lugares onde a palestra aconteceu. Esse ano em si foi em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Eu acho que é Porto Alegre. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu edito aqui e coloco o nome certo. Mas se eu não me engano, foram essas. Ou seja, foram em 3 cidades de 3 estados diferentes do Brasil. Então, quem é do Nordeste, por exemplo, do Norte, teve que viajar para essas cidades para assistir a palestra. No dia das inscrições, quando abrirem as inscrições, vai estar lá no site certinho a cidade e o horário da palestra que você quer participar. Se inscreveu, vai chegar um voucher de confirmação no seu e-mail. Guarda esse voucher, pode ser muito importante, leva para se acontecer qualquer coisa, você ter a confirmação de que você se inscreveu. E é isso. Se inscreveu, aguarda até o dia da palestra. Tem mais ou menos um intervalo de 1 mês do dia da inscrição até a palestra. Uma coisa importante. Se você conseguiu se inscrever na palestra, você já tem plena certeza que você vai participar da primeira entrevista. Então vamos falar um pouco sobre ela. Lembrando que eu tô falando do processo seletivo desse ano que aconteceu de forma 100% presencial, diferente do ano passado que foi 100% online.
Depois da palestra, eles te dão um pequeno papelzinho assim, com o seu horário e dia da entrevista. Geralmente, as entrevistas acontecem ou no mesmo dia da palestra, para quem assiste a palestra de manhã, ou no dia seguinte, ou até 2 dias depois, se eu não me engano. É isso mesmo, são 3 dias de entrevista. A minha, por exemplo, vou deixar uma foto aí do meu papelzinho, aconteceu no dia seguinte da palestra. Então, a palestra aconteceu dia 28 de maio, lembrando, as inscrições foram dia 3 de maio. E eu consegui a entrevista pro dia 29 de maio. Então, vamos falar um pouco dessa primeira entrevista. O que acontece, o que eu tenho que fazer? Bom, você só tem que comparecer no escritório da STB, que fica na Paulista, se eu não me engano. Eu, pelo menos, fui em São Paulo, mas tem gente que foi em Porto Alegre, tem gente que foi em Belo Horizonte. E você tem que comparecer no horário marcado, leva aquele papelzinho que você pegou, porque é a única comprovação que eles têm que você realmente tá naquele horário. E aí eles vão te pedir uns documentos por e-mail. E no site também tem falando sobre isso. Então vão te pedir currículo, RG, se você tiver já o seu passaporte, levar a cópia do passaporte, vão te pedir alguns documentos assim. Comprovante de matrícula, porque como eu disse, é um programa para universitários. Então vão te pedir alguns documentos, fica atento no e-mail e no site da STB, porque tem disponível no site esses documentos necessários para a primeira entrevista. Uma coisa importante que muita gente fica na dúvida é sobre o traje para as entrevistas. Gente, traje social, é uma entrevista de emprego como qualquer outra. Então é traje social, vá bem arrumadinho, vá muito bem apresentável, sorriso no rosto e é isso. Para fazer a primeira entrevista, provavelmente eles vão te colocar em dupla ou em trio. Então, a primeira entrevista, pra mim, foi a mais difícil, porque sempre tem alguém do seu lado respondendo junto com você e isso me deixa mais tensa. Mas tem gente que prefere não fazer a entrevista sozinho, né? Então, vai de cada um. Essa primeira entrevista é uma coisa mais cara de entrevista de emprego mesmo. A pessoa pergunta, você responde. A pessoa pergunta, você responde. É isso. Então, tem aquelas perguntas bem típicas, por exemplo, e por que a Disney deve te contratar? Por que você quer fazer esse programa de intercâmbio? O que tem a ver o seu curso da faculdade com esse programa de intercâmbio? Relacione esses dois. Então, tem perguntas muito específicas, às vezes até meio repetitivas, que você pode estudar com vídeos da internet de pessoas que já fizeram o programa também. Inclusive a Lari ICP, eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui, é uma das pessoas que mais fala sobre isso, sobre o processo seletivo e sobre as entrevistas, e ela tem um PDF assim, com várias perguntas frequentes que fazem na entrevista, tanto na primeira quanto na segunda, que é muito importante, é bem legal vocês darem uma olhada. Depois da primeira entrevista, Agatha, o que eu faço? Aguarde, senta e aguarde. Esse processo é uma loucura. A gente não tem muito prazo, assim, para os resultados das entrevistas, né? Eles dão um prazo, mas a gente não pode confiar muito, porque não é um prazo certo. Geralmente, o resultado da primeira entrevista costuma ser o mais longo. Então, ele sai quase um mês depois. O meu, por exemplo, saiu dia 21 de junho de 2023 e a minha entrevista foi dia 29 de maio, então foi quase um mês de espera. Gente, é uma ansiedade sem fim. Se você vai prestar esse processo seletivo, meu amor, terapia. E enfim, quando sai o resultado, você tem 3 possíveis respostas para a sua entrevista. Eles não vão te deixar sem resposta, tá? Mesmo se você não passar. Então, se você não recebeu uma resposta da STB, entra em contato com eles. Os 3 possíveis resultados: reprovado, que não tem muito o que falar, aprovado, então você vai receber lá no seu e-mail um parabéns, e stand-by, que é uma lista de espera. Então você não foi nem reprovado nem aprovado, você tá numa lista de espera. Se alguma pessoa que for aprovada não cumprir com o que eles pedirem nos próximos dias, ou desistir do programa, provavelmente eles podem te chamar. Então fica atento no seu e-mail se você estiver de lista de espera. Depois que você passa da primeira entrevista, vem todo o processo seletivo com a Disney. Então, a empresa que era a STB, que estava fazendo o primeiro processo, ela vai meio que ficar de lado agora, porque o resto do processo a gente vai fazer com a Disney. Depois que você é aprovado na primeira fase, você vai receber no seu e-mail um application. O que é isso? Você tem que cumprir algumas coisas que a Disney pede, então você tem que responder um application com os seus dados de faculdade, trabalho, endereço. Além disso, eles também abrem um site que chama Doc. Esse site é muito importante para quem está participando do processo seletivo da Disney, que é onde fica armazenado os nossos documentos. Então lá vai ter o nosso proof
que é um documento específico que a STB manda pra gente de comprovante de faculdade internacional, passaporte, visto, quando a gente for tirar o visto, né, se vocês forem aprovados na segunda fase. Enfim, esse site, Doc, fica armazenado tudo que a Disney pede de documentação e de informação pra gente. Então fica nosso passaporte, o nosso proof, o nosso endereço e etc. Depois que você preenche o application, vai vir algumas coisinhas bem importantes no seu e-mail também. Por exemplo, vai vir para você uma coisa chamada Role Checklist, que é para quê? Para que serve essa Role Checklist? É basicamente um checklist de interesses que a gente tem em cada role. O que são as roles? São as funções de trabalho que a Disney nos disponibiliza. Então, por exemplo, Quick Service, que é a minha, é para trabalhar em restaurante. Tem Merchandising, que é para trabalhar em loja. Então, a Role Checklist é para você colocar o seu nível de interesse em cada uma dessas funções. Além desse e-mail, também vem um e-mail para você marcar a sua entrevista, dia e horário, porque diferente da STB, a Disney, ela deixa a gente marcar a nossa entrevista. Então, vai vir o dia para você marcar, agendar a sua entrevista. Geralmente é uma semana de entrevista, assim, de segunda a sexta. E aí os recrutadores da Disney vêm para o Brasil, para o escritório da Disney de São Paulo, para entrevistar todo mundo do Brasil que passou na primeira fase. Então, se você é de qualquer cidade que não seja de São Paulo, já é uma coisa a mais para você pensar, porque a segunda entrevista só acontece em São Paulo. Vamos então falar agora um pouco da segunda entrevista. Gente, lembrando que se vocês quiserem que eu fale mais especificamente das entrevistas e de como foi a minha entrevista, a minha experiência, deixa aqui nos comentários que eu vou explicar tudinho pra vocês em outro vídeo mais específico e etc. Falando um pouco da segunda entrevista, como eu disse, os recrutadores vêm lá de Orlando pra cá, pra São Paulo, pra entrevistar a gente. Essa entrevista, ela é diferente da primeira, ela é um pouco mais dinâmica, então ela é mais num formato de conversa. Às vezes nem parece que você tá fazendo uma entrevista de verdade. O meu entrevistador foi o Roy e ele é bem elogiado por isso, por conta de fazer a gente se sentir numa conversa mesmo. Eu achei isso bem bacana, eu me senti muito mais confortável na minha segunda entrevista. Inclusive, num vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, eu não sei que lado que é sobre o meu processo seletivo e minha experiência em tempo real, eu falei bastante sobre isso, de que eu me senti muito feliz na segunda entrevista, porque é realmente uma conversa. Treina bastante o inglês para essa segunda entrevista, porque você vai estar lidando com pessoas de outras nacionalidades, principalmente americanos, né? Como eu disse, eles vêm lá de Orlando pra cá. Não são todos os entrevistadores que são americanos, tá? Isso é mito. Tem entrevistador até brasileiro. Esse ano a gente teve uma que eu acho que foi a Bianca. Mas você pode cair com um americano, por exemplo, o Royal, se eu não me engano, ele é americano. Então o inglês dele, querendo ou não, é mais americanizado. Então treinem bastante o inglês para a segunda entrevista. Agatha, passei na segunda entrevista. O que eu faço? Quando você for aprovado, vai vir um congratulations no seu e-mail. E logo em seguida vem um link para você se registrar no Dorms. O que é o Dorms? O Dorms é um site específico para a nossa acomodação nos Estados Unidos. Então, quando a gente trabalha na Disney, a gente mora num condomínio exclusivo para funcionários da Disney, que é o Flamingo Crossing Village. Nesse site mostra tudo que a gente tem que fazer. Então, nesse site você tem que se registrar e você paga uma taxa de 1 semana ou 2 semanas de acomodação no Flamingo Crossing Village. Por quê, gente? Porque lá, a gente, por mais que more num condomínio de funcionários da Disney, a gente paga semanalmente o aluguel. Sim. E na primeira semana a gente vai estar lá em treinamento. Então a gente não vai receber o nosso primeiro paycheck semanal. Então a gente paga essa taxa antecipadamente. Além disso, tem a taxa do programa e etc. Mas eu também posso fazer um vídeo específico sobre custos do ICP. Se vocês quiserem, deixar aí nos comentários. Depois que se registrou no Dorms, vão pedir mais e mais documentos para linkar naquele site, o Doc, que eu já tinha falado aqui para vocês. Depois vai vir, por exemplo, e-mail do seguro-saúde para você pagar, de antecedentes criminais e outras taxas que você precisa pagar para participar do programa. Uma dessas taxas e uma das coisas mais importantes depois que você é aprovado na segunda fase
é a taxa do visto e agendamento do visto. Também posso fazer um vídeo específico sobre isso, mas é basicamente um visto diferente. Então, se você tem um visto de turista, não vai adiantar. Você vai ter que tirar um visto diferente, que é o visto J1, que é o visto de Summer Work and Travel, para você trabalhar legalmente durante um período nos Estados Unidos. É um visto diferente, a gente faz entrevista, a gente tem que preencher o DS 160, a gente recebe um DS diferente, que é o DS 2019. Posso falar sobre isso em outro vídeo, porque é bastante informação. E é uma das coisas mais importantes para você se fazer depois de aprovado na segunda fase. Depois que seu visto é aprovado, você vai fazer o quê? Você vai comprar a sua passagem e planejar a sua ida aos Estados Unidos. E é basicamente assim que a gente trabalha na Disney. Eu espero de coração que eu tenha solucionado as suas dúvidas, mas se você tiver alguma dúvida ainda, deixa nos comentários ou me manda um direct lá no Insta. Vou deixar os meus arrobas aqui de novo para vocês. Eu vivo colocando caixinhas de perguntas no meu Instagram para responder vocês. E é isso, gente. Um beijo, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar essa aventura trabalhando na Disney comigo e de me seguir nas minhas redes. E beijinho, eu te vejo no próximo vídeo.